Ora, naquela época, por volta de 1985, que nós começamos a reunir, o pessoal geralmente reunia na Praça João Pinheiro. A Praça João Pinheiro que era o grande. Chegava no final de semana, a gente reunia até lá por volta das 10, 11 horas. A partir de 10, 11 horas saía da praça e ia para as horas dançantes. Acontecia a hora dançante na escolinha, às vezes no João Pinheiro, às vezes acontecia no Garajão. E pronto, isso no final de semana. Mas quando chegava a época da quaresma, não tinha hora dançante, praticamente os botecos fechavam. Nós tínhamos um bar do momento, era o Diamante, Scott Bar, que também fechava na época da quaresma, porque as pessoas não bebiam. Aí nós começamos a reunir na praça e ficou o que nós vamos fazer na quaresma. Os jogos da quaresma surgiu da necessidade de ter uma opção do que fazer durante a quaresma, porque chamou Jogos da Quaresma. A gente não tinha o que fazer. Aí pintou a ideia, vamos criar alguma coisa para ter o que fazer durante a quaresma, porque na verdade não tinha nada. Não tinha internet, tinha somente televisão, mas era muito pouco. Tinha uma resistência mais da igreja, né? Não era mesmo da igreja, de alguns beatos da igreja. Mas a gente não levou isso a fundo, a gente esperava. A princípio os jogos começavam às 6 horas, nós tivemos que começar os jogos e depois adiar para depois da missa, porque a bagunça que estava até atrapalhando a missa. E a Praça Esporte enchia muito e estava até atrapalhando o movimento lá na igreja. Então, mas o resto foi bem aceito. A única resistência que houve até de parte do comércio central começou a reclamar, porque o movimento no centro da cidade acabava, descia tudo para a Praça Esporte. O único movimento que tinha no cerro, na época, era só Praça Esporte, não tinha nada em canto nenhum. O início não foi fácil. Primeiro, aquilo que já tinha falado mesmo, que é os jogos acontecer durante a quaresma, entendendo? Então, a comunidade, a grande maioria aceitou, mas tinha alguma certa resistência. E depois também a falta de estrutura e de verba para fazer os jogos. Eu lembro que foi em 1988, quando nós começamos a fazer, não tinha, para você ter uma ideia, os primeiros jogos não teve troféu nem medalha, porque não tinha dinheiro para isso. As pessoas participavam só para ser campeão, só saía gritando que era campeão. O dinheiro a gente usava somente para comprar bola e alguma coisa. Por quê? Era um evento que não tinha sido absolvido pela administração municipal, que passou a ser absolvido 4 anos depois, para 1992, que a Praça de Esporte foi e assumiu os Jogos da Quaresma. Porque 88, 89, 90 e 91, muita dificuldade. Sem dinheiro, encontrando muita resistência. Não era para esporte. Inclusive teve uma certa resistência, não preciso citar o nome de quem era. Eu lembro que os jogos todos organizados, no dia de começar, tinha um valor simbólico de entrada para ajudar a pagar as despesas. Na época a presidência da Praesporte queria cobrar X, ou seja, 10 vezes mais o valor. Aí a gente bateu o pé. Não, tem uma história aqui que as pessoas mais humildes que não tinham condição de pagar, não pagavam e eles não aceitaram, sabe? Eu lembro que aqui em cima da Praesporte tinha 4 cornetas, essas cornetas de igreja. Na época a gente fechou o portão da Praça de Esporte e foi esperando o pessoal juntar aí para depois sair encaminhada lá para cima para protestar contra a cobrança do ingresso que tinha. Aí depois que o prefeito chegou e liberou, falou, não pode liberar tudo, entrega para eles lá. Pronto, aconteceu. Mas depois disso foi muito fácil de levar, sabe? Claro que a dificuldade de muito serviço, de muito trabalho, mas não teve muita dificuldade não. A dificuldade na verdade era porque no início não tinha uma comissão organizadora, sabe? Quem mexia tudo era eu mesmo, mexia aqui, mexia ali, ficava igual doido, correndo para lá, para cá, até atender algumas opiniões de outras pessoas. O cara arrumou uma pessoa para olhar isso, e aí foi fluindo. Não, fugiu um pouco da proposta dos Jogos da Quaresma. Na verdade, eu sempre fui muito bairrista. Na verdade, os Jogos da Quaresma era só para atender aqui, somente o município. Porque eu sempre tive uma resistência contra esse time de fora. Porque depois de um certo tempo, entrou, por exemplo, a Alvorada quis participar e também os jogos estavam, entendendo?
criou uma certa fama, e aí o pessoal deu, vamos, entra, um entra o outro. Mas o que eu fui observando nisso, Papão? É que as cidades, os times aqui, tinha time do Morro da Páscoa, time do Botavira, time do Morro Centenário, todos os bairros tinham. Pegava, era muito fracionado aqui, e a cidade fora formava uma seleção, ou seja, vinha uma seleção para disputar com o timinho de bairro. E eles saíam falando, eu ganhei do time do Cerro. Então eles depunham contra o município, sabe? Então, na verdade, a proposta na época era somente para ser um campeonato regional, somente aqui do município. Aceitou na hora, cara, isso foi uma loucura. O campeonato já cresceu, já nasceu grande. Ele assustou no início. No início foi muito exagero de gente, sabe? Pra você ter uma ideia, nós tínhamos jogos nas 3 quadras ao mesmo tempo, até lá para as 2 horas da manhã. Todas as quadras tinham jogos. Era basquete em um, vôlei em outro, não tem... Você vê? Na verdade, a gente não tinha muito tempo para isso, era uma correria danada. Mas tem algumas coisas que eu lembro muito bem, porque parece que foi no segundo campeonato, a gente tinha o campeonato dos velhos. Velho era velho mesmo, eu lembro de Darizinho, Raulzinho, Seis Santaé, e que os jogos dos velhos eram nessa quadra e dos jovens era lá. E Seis Santaé, na época, ele foi dar uma bicicleta aqui na quadra, e bateu a cabeça no concreto aqui e ele parece que faleceu mesmo, sabe? Eu lembro que na época tinha vários médicos, tinha Danton que fizeram respiração boca a boca e Seição parece que não estava respirando, né? O pessoal, como não tinha ambulância, pegaram ele carregando e foi levar para o hospital ali, subindo aquela turma de gente. Quando chegou ali perto, onde que era o necrotério ali, sabe? A gente já tinha certeza que Seição até tinha morrido. Ele acordou e já querendo voltar para o esporte, com sangue na cabeça e gritando, deixa eu voltar, e para que voltou normal. Essa foi um dos que marcou, porque eu na época achei que o Seição tinha morrido mesmo. Não foi eu não, tinha. Eu lembro de Márcio, dentista, estava aqui na época, esse Danton, falou, não, ele, a situação dele não está fácil não. Voltou a jogar, voltou para a quadra. Ué, eu acho que um momento memorável, eu acho que é hoje. Eu acho que, apesar de eu achar que ele fugiu um pouquinho da proposta do que era, o campeonato hoje ele virou você tá doido, uma mini Olimpíada, cara. Isso aqui é uma coisa fantástica, não é? E qualquer lugar que você for falar em cidades vizinhas aqui, isso cresceu demais, entendendo? Mas bacana demais. Então na hora que eu vejo essa Pré-Esporte do jeito que eu até acho que é o tamanho dos jogos, eu acho que, puta merda, é isso aí mesmo. Só que eu ainda acho que tem que ter tem uma vez que eu até conversei, eu não sei com quem, que deveria ter uma outra proposta de ter os Jogos da Quaresma somente para a equipe daqui, até para preparar as equipes, porque aquilo continua. Você pega uma seleção de Goiânia para jogar com um time de bairro daqui, isso ainda continua, não tem essa preparação. É a mesma coisa quando sai uma equipe daqui para participar, geralmente eles formam uma seleção aqui para participar de campeonato em outra região. Mas o campeonato hoje, para mim, isso aqui é fantástico mesmo, tá? Muito bacana. Naquela época era muito difícil de você ver as pessoas praticar esporte, cara. Aquilo era privilégio de poucos, entendeu? Eu acho que depois que juntou os Jogos da Quaresma, a participação aumentou assim, muito, entendeu? Então o povo, só de ter visto o povo descer do morro e vir para jogar, praticar esporte, isso para mim não tem preço, sabe? Então e hoje o pessoal tem os Jogos da Quaresma como um grande patrimônio do município, então eu acho que isso aí para mim já responde tudo. Eu ainda acho que a participação do Cerro é muito pouca em vista do que era a proposta dele ainda. Eu não sei se, eu acho que tem que permanecer essa competição gigantesca do jeito que ela é. Eu acho isso bacana com esse envolvimento regional, mas acho que deveria ter um outro que tivesse mais participação de mais equipes, sabe? Mas dentro da realidade nossa. Daí é que poderia surgir outras equipes para participar desse campeonato da Quaresma, que é regional. É uma proposta que o pessoal sempre comenta que ia fazer uma pré-seleção
dentro do circo para participar dos Jogos da Isso, exatamente. Aí seria bacana, entendendo? Porque, na verdade, inibe muitas equipes, que às vezes tem algumas goleadas que é até humilhante, e é aquilo que eu falei com você. A pessoa não fala que ganhou do time lá de bairro X, não, ganhou foi do Cerro, entendendo? Lá eles comentam assim, então eu acho que deveria ter não sei, e talvez, mas também apesar de ter crescido muito a estrutura aqui, a infraestrutura, isso aqui hoje é muito bacana. Na época você não tinha, praticamente não tinha iluminação, era muito difícil isso aqui, sabe? Hoje é muito bacana. Mas ainda acho que a estrutura do esporte no Cerro, ela é muito pouca ainda. Eu acho que o Cerro precisava não de uma quadra poliesportiva, de um ginásio poliesportivo que seria... Ninguém pode ficar na mão esperando São Pedro, ver se vai dar para jogar amanhã, se vai ter jogo ou se não vai ter jogo. Tem espaço no Cerro para fazer 2, 3 quadras poliesportivas e o administrador público pode ter certeza, se tiver 3 ginásios poliesportivos, os 3 enchem durante os Jogos da Aquarela. Ah, eu vou falar com você, eu não conseguia ver, foram vários times, eu lembro de Dragão Negro, Leopardos, o Trintão, são vários times, mas esses se equivaliam, sabe? Não tinha um destaque assim, sabe? Eu acho que tinha, por volta, todo o campeonato tinha 4, 5 times que você não dava para falar quem que seria campeão, entendeu? Os times eram bons, era bacana mesmo. Uma pergunta que agora me veio à cabeça aqui também, eu vou colocar como nas perguntas dessas. Na época que iniciou os Jogos da Aquarela, já tinha as outras modalidades? O primeiro foi só futsal. Depois eu acho que esse campeonato ele chegou a ter, no estado de Minas, que tinha o GIME, tem os Jogos Estudantis em modalidades. Esse era o 3º lugar no estado, você acredita? Ele tinha natação, corrida, tênis de mesa, xadrez, tinha algumas modalidades que não era aqui na Prasport. A gente ocupava a ABB, por exemplo, para tênis de mesa e para xadrez, que tinha que ter mais concentração. E na ABB tinha um local que era, aqui o tênis de mesa não dava, o espaço que tinha era pequeno e na quadra o vento tocava a bola, então a gente custou achar. Mas tinha modalidade demais, peteca, tênis de mesa, vôlei de areia, todas as modalidades, praticamente todas. Elas foram implementadas a partir de que ano? A partir do 2º ano já foi entrando. No 4º ano, ela já estava com quase todas as modalidades de esporte, quase todas. Para você ter uma noção, tinha o basquete masculino, basquete feminino, basquete juvenil, vôlei masculino, vôlei feminino, vôlei tal. O futsal tinha o dos velhos, o infantil, fraldinha. Era muito time mesmo. Mas nessa época já tinha um time de fora? Alguns, poucos. A maior parte era daqui. Depois é que foi acrescentando os de fora. Mas porque eles pediam para participar, não foi convite que foi para eles. Ó, eu acho que é importante essa participação, que é uma confraternização bacana, mas eu acho que com esse tanto de equipe inibe um pouco o esporte local, entendeu? Eu acho que tem que continuar da maneira, mas não sei como que a gente ia fazer para criar um outro campeonato somente nessa parte aqui, só da região daqui. Ah, porque eu acho que a fila anda. Eu vou falar com você um trem, e ainda bem que a gente afasta, porque aparece ideia nova. Eu não estou criticando essa participação gigantesca da cidade vizinha, eu acho que isso embeleza o campeonato. Eu acho que você tem que dar licença. Eu também, sem querer sair fora um pouco do assunto, eu fui um dos fundadores do Grupo Marte, fiquei participando da encenação, mas depois você tem que sair, entendeu? Então eu acho que você não tem que se eternizar naquilo. Gosto de ver as pessoas e dar seguimento, entendeu? E eu acho que ela vai muito bem encaminhado. E esse é o legado, é você deixar que outras pessoas deem prosseguimento e apareçam outras ideias. Quando comecei em 1988 eu não tinha se visto não, sabe? Em 1991, prefeito Lalado, eu tive a honra de ser convidado dele para
dirigir o esporte. Isso foi no final de 91, em novembro de 91, que ele me convidou. Ele demitiu a equipe que tinha de esporte, o secretário de esporte, mas a diretoria que tinha que falou, vou te colocar você no lugar. Eu ainda fiquei um pouco receioso, ele falou, não sei, ele apontou várias vezes, e ele falou várias vezes, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Aí quando, isso foi em 91, em 92 que a Praça de Esporte assumiu também o campeonato, porque eu já estava aqui, entendendo? Aí foi que surgiu também a ideia de criar também o campeonato de bairro, porque também não existia o campeonato de bairro. Aí, a partir de 92, o campeonato voltou a ter uma estrutura boa, né? Teve o apoio todo da Praça Esporte, ele começou a evoluir. Em 93, não é que eu saí, na verdade eu fui mais ou menos escanteado, sabe? Entrou outra equipe e bom, deixa o povo tocar para lá. Mas não fiquei com raiva não, de coração não fiquei com raiva. Eu só me afastei sim. Hoje eu estou voltando porque, na verdade, a gente fica meio ocioso, sabe? E eu recebi o convite da equipe de hoje, com muita honra e com muito prazer. Eu participo um pouco ainda nos bastidores, sabe? Não gosto muito de aparecer assim não, mas, na verdade, abandonar eu nunca abandonei mesmo.